Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Lá no Oriente, para os orientais, Oriente não é só Japão, não é só China, não. Oriente são todos os países que eles estão situados onde nasce o sol, na linha ali que do hemisfério, todos os países olhando para a direita no globo, chamado povo do hemisfério do Oriente. Para aquele povo que crê em Deus, esta festa da manifestação de Cristo, ela é mais festejada do que o Natal, porque ela tem um significado onde todos os povos agora vão conhecer o grande rei, o reino de Deus para todos os povos da terra. Por isso os magos, os chamados reis magos, eles simbolizam esse povo que vieram do Oriente, de vários países de fora, chamado países pagãos. E nós somos oriundos, de uma história pagã. E por isso nós estamos aqui como igreja de Cristo Jesus, a igreja católica. Bom, dito isso, irmãos, aqui nós temos alguns pontos importantíssimos para você que veio celebrar comigo esta missa. Primeiro, que Deus veio confortar o teu coração, viu? 2, não só confortar o teu coração, como renovar aquilo que Ele te chamou. Eu quero lembrar vocês lembram uma vez que o nosso Senhor estava no templo, como todo judeu ia no templo, e Ele foi no templo, nosso Senhor Jesus. Então Ele estava lá orando, e os seus discípulos, alguns dos seus apóstolos, estavam na parte de fora do templo, e eles receberam uma visita de alguém querendo falar com Jesus. Eram gregos, pagãos, gregos. E eu vou ler um trechinho do texto, só para situar você que está aqui, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, para você se situar nesta luz de Cristo no teu coração, para você compreender bem a palavra, para você entender que essa manifestação, atenção, a manifestação, a epifania, que significa isso, veio para você hoje, para você não ter dúvidas disso. Então, vamos lá, vamos entender bem isso daqui. O nosso Senhor estava no templo, e seus apóstolos, alguns deles, Filipe e alguns, estavam na parte de fora, e apareceram gregos procurando falar com Jesus. Então vamos lá, está lá em João capítulo 12, prestem atenção um pouquinho. Embora tivessem realizado diante deles tantos, deixa eu só achar aqui a passagem, achei, perdão. Havia alguns gregos que tinham subido para adorar por ocasião da festa. Eles se dirigiram a Filipe, olha lá, um dos apóstolos, que era de Betsaida da Galileia, e lhe fizeram um pedido: Senhor, desejaríamos ver Jesus. E aqui eu quero parar um pouquinho, porque a leitura, ela só vai dar sequência na seguinte questão: nós não sabemos, e não é escrito o que foi que os gregos falaram para Jesus. Não se sabe, mas pela resposta de Jesus, eu quero chegar em você agora, hein? Então, os gregos chegaram até Jesus e queriam vê-lo. Os discípulos certamente foram falar isso para Jesus. Pela resposta de Cristo, a gente subentende o que eles foram pedir para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Para a gente entender qual foi o pedido deles e por que Jesus responde assim. Vamos lá, resposta do Senhor. Ele vai dizer: Jesus lhes respondeu nos seguintes termos: é chegada a hora em que o Filho
o Filho do homem deve ser glorificado. Em verdade vos digo. Agora é a palavra máxima de Deus. Se o grão de trigo que cai, vai entendendo bem. Se o grão de trigo, pense em você, tá? Se o grão de trigo que cai em terra não morre, produzirá fruto. Desculpa, acho que eu peguei a parte. Ele fica só, mas se ao contrário ele morrer, produzirá fruto em abundância. Vamos entender essa resposta de Jesus. Os gregos foram procurá-lo. O que será que os gregos foram dizer para ele? Para ele dar essa resposta. Se um grão de trigo cai, mas não morre, ele é apenas um trigo. Agora, se ele morre, ele produzirá muitos frutos. Certamente existem alguns escritos que explicam isso. Os gregos, eles eram grandes pensadores e eles tinham admiração aos grandes filósofos. Por exemplo, Sócrates foi um grande filósofo que os gregos mataram ele envenenado. Mas os gregos se arrependeram de ter matado Sócrates por um veneno. Então, subentende-se que eles admiraram Jesus, tanto é que eles vieram de fora. Eles estavam muito admirados e viam Jesus como se fosse um novo grande profeta, um grande homem, maior do que Sócrates. Provavelmente ele quis chamá-lo para ir para Atenas. Isso é uma explicação que se dá a muitos escritos. Para morar lá em Atenas, porque lá o povo vai valorizar Jesus. Porque eles sabiam que aquele povo, que Jesus estava pregando a palavra, muitos não estavam nem aí. Então provavelmente eles disseram: olha, vamos lá para Atenas que você vai se dar bem. Porque da mesma maneira que Sócrates foi exaltado, e nós erramos de matar Sócrates, mas você é fantástico, Jesus. Você é bom demais. Vem morar em Atenas, vem. E você vai ser, desculpa a palavra, mas vamos usar o nosso, você vai ser o cara. Lá eles vão te valorizar. E essa resposta de Jesus diz tudo. Vocês lembram das tentações de Satanás em relação a Jesus, né? Praticamente mais uma deixa de Satanás, usando agora os gregos para tentar trazer Jesus para uma outra realidade, não de cruz, não de vida dada. Por isso Jesus vai dizer: se um grão, que é uma pessoa, ele cai, mas ele não morre para si, ele é apenas um ser humano. Ele é apenas um ser humano, como qualquer outro ser humano. Agora, se você morre para você e deixa o Espírito do Eterno manifestar, epifania de hoje, em você, você vai produzir muito com isso. Aí sim. Então, ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Não, eu não quero fugir da cruz. Eu estou aqui e vou continuar pregando desta maneira para o meu povo e para aqueles que quiserem ouvir. Isso aqui é muito importante a gente entender, viu, irmãos, tá? Para a gente entender essa festa. Porque veja só, o que a palavra está dizendo: olha, Cristo agora é a luz do mundo. É uma maneira figurada para dizer. E você pode dizer: Padre, se Cristo é a luz do mundo, por que ainda a gente vê tantas trevas acontecer? Guerras, doença, morte, né? Pais deixando esposa com filhinhos pequenos. Se Ele é a luz que se manifestou no mundo, não era já para ter tudo parado isso? Veja, então é aqui que nós temos que entender a celebração de hoje na sua vida e na minha. Tá certo? Vamos lá.
Cristo, ele é proposto para você um Deus, uma religião, uma espiritualidade de que você não conheça a cruz, e falávamos isso no domingo passado. Vocês lembram que São Pedro aceitava Jesus como o Salvador, mas um Salvador que não viesse nos dar um experimento de cruz. Por isso que Jesus falou: para trás, Satanás. Porque só foi Jesus falar para Pedro que Jesus ia experimentar a morte, e com a morte dele, o Espírito Santo vai fecundar. Pedro se rebelou: não, que Deus não lhe permita isso. Aí recebeu logo aquela chibatada, né? Para trás, Satanás. Veja, os gregos a mesma coisa. Jesus, a gente valoriza demais você lá na nossa terra. Se você for para lá, eles vão reconhecer você como Senhor. Eles vão, o pessoal lá de Atenas, vão para lá. E Jesus vai dizer não. Em outras palavras, não. Então vamos lá, o que significa então? Vamos já usar o dito popular: ouro, incenso e mirra. Pensando em você. O ouro representa o reino de Deus, o reinado do único Senhor que é Deus. O incenso significa eu adoro este Deus, é para adorá-lo. A mirra é um tipo de unguento que é para ser colocado no corpo, para aceitar a minha morte. Então, ou seja, que Deus reine, ouro, em mim, o reino dele, para que eu não adore as coisas do mundo dentro de mim, mas só adore este que reina em mim, Jesus. E para que eu adore, e para que um dia eu ressuscite, eu também aceito a cruz, e cruz que pode me levar a uma morte do meu jeito, como eu queria, morrer para mim. Então veja, os magos, que eram astrônomos, eles levam ouro, incenso e mirra, e vieram adorá-lo. Então aqui já são os símbolos de quem quer seguir Jesus. Primeiro, Senhor, eu desejo que Tu reines em mim, não mais eu reinando em mim. 2, estou aqui para Te adorar, eu existo para Te adorar, eu só sou um ser humano, criado por Ti para Te adorar. Para Te adorar foi que eu nasci, não é assim? Para exaltar a Ti, Senhor. Então, incenso. Então, qual é a caminhada? Quando eu vou até Cristo, eu também preciso abrir o cofre do meu coração, para que Ele reine em mim. O ouro, Ele é o ouro puro, para que eu o adore, incenso, e eu morra para mim, unguento, mirra. Então, esses três, eles foram agora colocados numa única palavra: o Espírito de Deus reinará sobre você. Não precisa mais do ouro, não precisa mais do incenso, não precisa mais da mirra. Quem agora nascer no Espírito de Cristo, reconhece que só há um Senhor, e esse Senhor não é você. Esse Senhor que significa, é Cristo que deve viver em mim agora, reinar nos meus afetos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Mas para Ele reinar, eu preciso adorá-lo em qualquer circunstância da minha vida. No momento de opressão, no momento de perda, no momento de alegria, no momento de perseguição, que é a cruz da minha vida, no momento de luto. Então, o Espírito Santo nos conduz a tudo isso.
Então, quando você fala assim, vamos celebrar a manifestação de Cristo, vamos. Então, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, o que acontece com a gente? A gente não volta mais para o mesmo caminho. Eu não volto mais a fazer as coisas que eu pensava antes de deixar Deus reinar. Quando Deus não reinava, eu vivia o meu caminho, as minhas coisas. E ainda queria que Deus me abençoasse no meu caminho, Não, eu mudo, eu não volto mais àquele caminho. Leitura de hoje. Então, se você quer um discernimento sobre a tua vida, por exemplo, eu tenho que olhar para mim. Olha para você. Deus te chamou aqui, te confiou algo, mas Ele te convidou. E Ele te convidou por uma cisão. O que é a cisão? É um rasgo, é um convite. Para que essa cisão? Você sabe o que é mágica, né? Ilusionismo. Por exemplo, tem gente que levanta, eu acho até bonito, levanta assim uma cortina, tem dois homens aqui, eu fico aqui. Aí um fica aqui, outro aqui, eles levantam uma lona, né? Se você olhar aqui, não tem ninguém atrás de mim. Levanta uma lona, levantou? Só está os dois. Isso é ilusionismo, é ilusão. Então, o que aconteceu com a gente para que houvesse essa cisão? Nós viemos cheios de uma ilusão. Qual é essa ilusão? Que eu sou autossuficiente. Existe uma palavra, que essa aqui eu queria que vocês anotassem ela para a tua vida. Vou pegar aqui a Bíblia novamente. Uma palavrinha, que essa palavra foi e é eu sem Deus, sem deixar Deus reinar. É a minha afirmação de mim mesmo, a afirmação do meu eu. A afirmação do meu eu, ela impede que eu seja instrumento de Deus. A minha autoafirmação, eu preciso fazer as coisas como eu sonhei. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero que Deus, na religião católica que eu estou indo, Ele abençoe as coisas como eu estou imaginando. Isso aí é a autoafirmação de você. Então isso é uma ilusão. Aí Cristo vem e faz um convite, te lembrando, vós viveis uma ilusão. Eu vou trazer a verdade sobre você. Queres? Quero. Prepara-te para morrer. Se o grão de trigo que cai não morre, ele não produzirá. Então, o Senhor, Ele vem ferir a nós. Ferir. Eu gosto de fazer várias analogias bíblicas, para vocês achar que eu não estou inventando. No Antigo Testamento, qual foi o pecado de Moisés no deserto? O pecado de Moisés foi o seguinte: o povo estava com sede, não chovia, e aí Moisés foi reclamar para Deus: onde eu vou arrumar água? E Deus falou: Moisés, pega o teu cajado e fere, a palavra, fere aquela rocha que está lá, aquela pedra, certo? Toca nela. Aí Moisés foi lá, pegou a vara, deu uma varada, pá! Nada de sair água. Cadê a água? Tuf! Nada. Deus, vai sair água daqui? Terceira vez, aí saiu água. Por esse motivo Moisés não entrou na terra que Deus prometeu para ele. Quem é essa pedra? É Cristo. O que é essa cajadada em cima da pedra? Ele foi ferido. Cadê? Tiraram a cruz aqui, colocaram onde? Ei, tiraram, deixa eu colocar outra cruz aqui. Feriram o Senhor. E desta pedra saiu o que dele ali? Dessa pedra chamada Jesus: sangue e água.
Para saciar quem? Nós. Uma vez que você tem agora o Espírito Santo pelos sacramentos dado, por exemplo, cada Eucaristia você está recebendo, né, a vida, o corpo de Cristo como alimento para você. O teu batismo você recebeu a vida de Cristo. Com a crisma, que quem não fez, eu estou rezando para que vocês não morram antes de fazê-la. Significa é o ir de Deus que você precisa receber, independente da idade que você tem. Para quê? Para que você passe a ser agora o corpo de Cristo também. E este corpo precisa ser esvaziado para que o Espírito dele manifeste em você. Então a festa de hoje é o dia da manifestação de Cristo. Onde? Em mim. E precisa ferir essa pedra aí, ó. Daí Deus pode permitir um luto inesperado, uma queda, uma saudade doída, um filho com alguma dificuldade, um matrimônio péssimo, uma doença grave, uma mãe que não sai da UTI. E assim por diante. Matrimônios, dívidas, perseguições, um país dividido, guerras, etc. Então, o que Deus agora vem no dia da manifestação dele do Natal? Ele vem dizer: pensa sempre você se coloca no lugar. Queres me seguir? Quero. Por que ele fala para você se você quer seguir ele? Porque Deus te vê sempre com duas visões. Nunca esqueça disso. Isso aqui é o olhar de Cristo para você. Ele te enxerga, você vivendo do seu jeito. Mas ele também te enxerga, você vivendo do jeito dele. Só tem essas duas maneiras que Jesus olhou para você e viu. Por isso ele tem misericórdia de você. Ele espera que você tenha o jeito dele. A única pessoa, criatura que ele olhou e ele não viu dois jeitos, ele viu um jeito só, foi a Virgem Maria. A Virgem. Quando ele olhou e disse o quê? Ó, cheia da graça. Quer dizer, ela não tinha nada dela, humanamente falando, ela não fazia nada da vontade dela, ela estava vazia dela. Agora, nós todos, Deus olha, ele vê dois jeitos. Você do seu jeito e você do jeito que ele te chama. Aí ele vai te convidar. Queres se esvaziar de você para ter encher de mim em você como minha mãe, como a igreja, como aquela que é símbolo da igreja? Quero. Prepara-te para morrer. Se o grão de trigo não é ao contrário. Veja, a gente tem uma tentação de achar: Deus me abandonou, padre, porque eu estou passando por uma quinquilharia de vida angustiante. Eu vou te dizer no nome e no sangue de Jesus, não é o contrário. Aguenta firme esta hora. Lembra quando o Senhor pega o pergaminho e ele lê no meio da sinagoga, ele fala, né? Eu vim cumprir o ano da graça do Senhor. Aqui precisa entender bem o ano da graça do Senhor. É quando ele vem e te faz um convite: queres ter a minha vida? Quero. Eu vou ferir você, pedra. Então todas as contusões que você e eu estamos passando, e ainda vamos passar se nós não formos embora ainda, é o Senhor ferindo esta pedra para que eu manifeste Cristo, não mais eu sou apenas uma ilusão. Você querer viver do seu jeito
como você queria. Parece bom, mas é ilusão, irmãos. Então nosso Senhor hoje está vindo delicadamente, em pleno Natal, para nós, para dizer, é o contrário. Se algum parente teu tem uma doença grave, e clinicamente, vamos dizer assim, dentro da clínica médica não tem o que fazer, tá certo? Como que você vai pensar o que lhe está acontecendo na família? Senhor, eu não entendo isso. E não é para você entender. Eu já repeti isso aqui para vocês, vou repetir de novo. Cristo não se manifestou para responder as tuas perguntas de dúvidas. Cristo se manifestou para que você diga sim a Ele, só. Para Deus não existe o não, eu já falei isso para vocês. O não, sou eu que posso dizer. Eu tenho a possibilidade de falar, não, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não aceito a cruz. Lembra que Pedro falou isso. Eu não aceito cruz na minha vida. Então você não pode levar o teu cofre para receber o ouro, incenso e mirra. Porque só existe um Senhor que merece ser adorado. E para que um dia isso aconteça em você, você precisa permitir se esvaziar de você. Para você um dia dizer, agora é Cristo que vive em mim. São Paulo. Aí entra a oração. Por que orar? Tem um velhinho que falou para mim antes dele morrer assim: Padre Marcos, mesmo que você não tenha vontade, que você levantou mais um dia, sem vontade nenhuma de fazer nenhuma oração, você está tediado, você está muito mal, você está fraco, vazio, é como se você fosse um saco vazio. Se você levantar e rezar, mesmo fazendo um esforço, mesmo sem vontade de rezar, a tua oração, ela tem um poder maior do que você imagina. Eu falei, mas por que, padrezinho? Ele falou assim, porque a luta começa dentro de você. A espada que Cristo trouxe, lembra? Eu vim trazer a espada para ferir o seu querer. Esse olhar primeiro que Jesus olhou para você e te encontrou, você cheio, reinando em você, com a sua imaginação, com o seu projeto de vida como homem, como mulher, como casado, solteiro, como mãe, como pai, como padre. Então ele vem com uma espada, é uma maneira de dizer, ele vem com uma proposta de esvaziar você. E para esvaziar você, ele permite, com o teu sim, que você experimente o que você vem experimentando. Você vai entender? Não, eu não vou entender. Mas eu aceito. Uma coisa é você entender ou não entender, outra coisa é aceitar. Eu aceito sem entender. Por quê? Porque eu quis e continuo querendo. Sim, faça o teu querer na minha vida, meu Senhor. Mas apenas me dê força. Por isso você ora. Se você não orar, você desaba. Se você não tiver a força de lutar para orar, você desaba e vai embora, e você volta para o mesmo caminho de antes, o mesmo. Veja que a pessoa de Herodes aqui, chamado Herodes o Grande, ele faz o papel do tentador. Ele mente, vai lá, fala onde ele está que eu vou adorar. Mentira, ele queria matar. Volta aqui, o diabo fala assim, volta, para com essa coisa de ir na igreja, volta a fazer aquilo que você fazia, será mais feliz, ó. Reparou que depois que você foi com esse papo de igreja, a tua vida começou a viver um reboliço, muitos se afastaram de você. Agora vira e mexe, acontece uma coisa, a gente está todo mundo sofrendo aqui. Depois que você começou com esse negócio de igreja, um está doente, outro está não sei o quê, o outro não sei o quê, daqui a pouco aparece um negócio,
Olha, volta para cá, ó, volta para a nossa vidinha. Vamos acreditar em Deus do jeito que a gente era feliz antes, bem. Veja, aqueles que foram adorar o Senhor de verdade e no Espírito, colocaram-se no novo caminho e não voltaram mais naquele velho, naquela vida de ilusão, que parecia ser boa. Vocês lembram lá no Egito, que o povo começou a falar: eu tenho saudade, eu quero voltar a comer carne, porque lá a gente pelo menos comia carne, lá pelo menos, mesmo que seja uma escravidão, seja lá o que for, lá a gente tinha um lugar para dormir, a gente tinha água. Ah, eu quero voltar. Aí o Senhor vai falar assim: puxa vida, mas você disse sim para mim. Lá no dia das cinzas, quando você foi colocar cinzas aqui, você falou: sim, Senhor, faça em mim, eu quero ter a tua vida, e não mais a minha. Pois é, aí ele vai lá escrever lá no capítulo 2 de Eclesiástico: queres então? Quero, prepara-te para morrer, que nem o trigo. O que você imaginou encontrar na igreja católica? Um Deus na sua medida? Não existe. Nunca existiu. Nunca. Cuidado. Herodes continua ecoando no ouvido de todos nós, inclusive no meu: volta, Pai. Volta para me contar. Volta a tua vidinha antiga. Pelo menos você não estava sofrendo como hoje. Antes morrer do que pecar. Antes morrer do que voltar para o caminho que eu saí. Agora não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. Eu falei, a dia da festa da manifestação do Senhor era para você. Deus sempre fala com você. Não se iluda. Você criou uma imaginação de religião errada. Por isso você sofre. Por isso você desanima pelo caminho. Chorar faz parte. Sofrer faz parte. Entristecer não. Sofrer com lágrimas faz parte. E ficar infeliz? Não. Levanta-te. Como Maria, ela sofreu. Uma espada traspassará o teu coração. Diz para ela que foi uma dor incomparável. A tua dor não se compara àquela. Então veja só, eu choro uma saudade. Eu choro porque sofro. Porque agora estou sem meu marido, sem o pai dos meus filhos. Mas nunca triste. Nunca. Por que nunca? Porque eu oro. Espírito Santo. Porque eu oro. Espírito Santo. Eu choro, ok? Sofro. Estou passando por sofrimentos. Estamos passando por sofrimentos. Estamos chorando. Mas vamos passando. Jesus, fica comigo. Não me deixes olhar para trás, Senhor.